Tipo 2, libido erótica. Você é do tipo que se sente atraído ou atraído por pessoas muito apaixonadas e ardentes. Durante o sexo, você precisa se sentir muito, extremamente desejado e acredita que o sexo é a base do relacionamento. Só se sente ligado emocionalmente a pessoas que tenham um comportamento sexual muito passional. Esse tipo erótico costuma ser muito sexy. O terceiro tipo de libido é a libido dependente. Você precisa de sexo para lidar com praticamente tudo na sua vida. Se você está feliz, você precisa de sexo. Se você ficou triste, você precisa transar. Se você teve um problema no trabalho, você vai precisar transar. O sexo é uma liberação, então você precisa da relação sexual e do orgasmo. É uma necessidade básica. O problema é que de vez em quando não tem muito espaço para o parceiro, né? Então, você precisa de sexo para suportar as pressões do cotidiano. Libido 4, ou libido por direito, libido intitulada. É quando você se compara e compara a sua vida sexual com a das outras pessoas. Você sente desejo e quer muito em que todas as suas relações a libido seja maravilhosa. O problema é que você se compara o tempo todo e acha que as outras pessoas estão transando mais, estão sendo mais felizes, estão sendo realizadas. O outro comentou que teve orgasmos múltiplos, você também quer. Então parece uma espécie de insegurança. E você sempre, por achar que está transando muito pouco, acaba stalkeando as redes sociais do outro e se comparando. Pode parecer às vezes que você é um pouco invejoso ou invejosa sexualmente. Para esse tipo de libido, a frase que mais talvez é característica é: eu mereço ter todas as minhas necessidades sexuais satisfeitas sempre que eu estou numa relação estável. É uma frase muito apropriada. Sabe, me lembra um personagem da Gabriela, de Jorge Amado, que era o Coronel Cerqueira. Ele dizia para a esposa: fulana, se prepare que hoje vou lhe usar. É uma característica típica desse tipo de libido. É libido intitulado ou libido por direito. A libido 5 é a libido viciada ou viciosa. Bom, se você tem essa libido, você basicamente tem muita dificuldade em resistir à oportunidade de fazer sexo com uma outra pessoa ou com outras pessoas, mesmo quando você está num relacionamento estável, num relacionamento sério, que tenha conexão, que tenha compromisso e intimidade. Em alguns casos, pode ser que você se sinta muito angustiada ou angustiado, porque você pode se sentir culpado de estar numa relação e não conseguir dizer não para uma outra oportunidade de ter sexo. Pode parecer um colecionador ou uma colecionadora, um Dom Juan, um Casanova, uma Cassandra Rios. Uma frase comum para esse tipo de libido é: eu tenho muita dificuldade em resistir ao apelo sexual de outros parceiros. A sexta libido é a libido reativa. É assim, é quando você se sente plena, quando você dá muito prazer ao seu parceiro. Então, você se sente ativo, você se sente poderoso sexualmente quando você percebe que o outro está realizado, que o outro está satisfeito. É aí sim que você encontra satisfação sexual. A frase muito boa para esse tipo de libido é: minha relação sexual vem apenas do prazer que dou ao meu parceiro ou parceira. O problema é quando o outro não está afim. Você fica lá até ele chegar ao orgasmo. Pode ser um pouco estressante. A sétima libido é justamente a libido estressada. Se você tem essa libido, você sente desejo, você quer conexão, você quer jogar, quer estar com o parceiro ou com a parceira, mas você acaba evitando por medo de não conseguir dar o prazer que a pessoa quer do jeito que ela quer. Você pode experimentar, se for homem, de disfunção erétil, você pode ficar muito estressada na hora do sexo, tentando perceber o que o outro quer e se desconectar da relação. Então, embora você sinta desejo sexual, você evita se envolver em situações sexuais porque tem medo de não satisfazer o seu parceiro ou a sua parceira. Faz sentido para você? O oitavo tipo de libido é a libido desinteressada. Você sente pouco ou nenhum prazer nas relações sexuais e poderia perfeitamente
perfeitamente viver sem sexo. A libido desinteressada diz que para ela não faz a menor diferença se nunca fizesse sexo na vida. Algumas pessoas escolhem um monastério, escolhem viver uma vida celibatária e sozinha. A nona libido é a libido imparcial ou desconectada. Você sente desejo, mas sexo não é a sua prioridade, até porque você tem outras coisas mais importantes para fazer, para dedicar sua energia. Mas aquela tensão acumulada, você pode preferir liberar com a masturbação. E tá tudo bem, não existe nenhuma culpa. Aqui, a frase para esse tipo de libido é: sexo não faz parte das minhas preocupações, nem da minha satisfação, e é mais fácil aliviar o desejo recorrendo a sexo solitário, a masturbação. Finalmente, o 10º tipo de libido é a libido compulsiva. Você, se tem esse tipo de libido, só consegue prazer na relação quando tem alguma coisa envolvida ou alguma situação, alguma fantasia, algo que realize afetivamente ou algum objeto. Você condiciona o seu prazer e a sua libido a não necessariamente a uma pessoa, mas a uma situação, como o fetichista. Aquele filme 50 Tons de Cinza traz uma pessoa com esse tipo de libido. E a frase para quem tem esse libido é: tenho dificuldade de me excitar e ter prazer, ou só consigo ter prazer ou me excitar se criar alguma situação ou usar um objeto ou uma situação, uma pessoa, alguma história específica. O tipo de libido compulsiva vive muito na sua mente, né, com as suas fantasias e com as suas limitações. Esse tipo de libido circula muitas coisas que são escondidas, que são sigilosas, que não são normais, as situações que são normalmente tidas como tabu, ou que cria tabu em situações normais. Esse é a libido compulsiva. A Sandra Petotti diz que é muito comum ter mais do que um tipo de libido e que muitas vezes elas se combinam. Também que temos 3 preponderantes e às vezes a gente atravessa alguns tipos ao longo da vida. Os que mais combinam entre si são a libido sensual e a libido erótica. Uma coisa muito importante de dizer é que esses tipos de libido, eles mudam. E ao longo do tempo, ao longo das situações que nós temos da vida. E por isso é muito importante te dizer que não se apegue ao tipo que você se identificou nesse momento. Se você realmente quer buscar autoconhecimento, desenvolvimento e transcendência, entenda que você pode mudar. Nós sempre mudamos quando algum dos nossos valores está em jogo. A sabedoria aqui, nesse caso, nesse estudo, nesse aprofundamento das libidos, é ser criativo, é se abrir para o diálogo, experimentar coisas novas que faça você e o seu parceiro, a sua parceira, sentirem o amor e o prazer na combinação dessas diferentes libidos. É importante reforçar que esses tipos de libido não devem ser considerados um distúrbio, um problema. Na realidade, as libidos são uma oportunidade de aprender com a sua parceria, a ver, sentir e entender o prazer fluindo na relação e na vida, de forma leve, criativa e sim, rotineira, todos os dias. Porque quem quer estar junto quer rotina, mas quer uma rotina criativa e feliz. Portanto, a libido só é um distúrbio quando causa angústia, frustração e desconexão de você com a sua sexualidade e de você com a sexualidade, com amor e com prazer da pessoa que você escolheu partilhar esse momento, que é o momento da sexualidade. Então, se não causa angústia, se não causa frustração, ok. O mais importante numa relação, acredite, é a comunicação, é conversar, é chegar a um caminho do meio e a conciliação e harmonização para a autorrealização dessas libidos e da sua própria autorrealização de uma forma integral. Agora, vem aqui, conta para mim. Você conseguiu se identificar com algum desses tipos de libido? Esse vídeo conseguiu te esclarecer ou te ajudar de alguma forma? Comenta aqui para mim nos comentários, me diga, vamos lá. Você vai perceber que muitas pessoas estão tendo a mesma curiosidade ou estão enfrentando as mesmas angústias e questões, inseguranças talvez que você. Diz para mim, se você gostou e quer mais,
eu vou te recomendar um outro trabalho que eu vou postar aqui para vocês. São os 5 tipos eróticos. Quem criou essa outra pesquisa é uma sexóloga e pesquisadora, Miss Jaya. O nome do trabalho é The Kinky Erotic Blueprint. É um trabalho que também vai te ajudar a se conhecer, que vai te trazer mais autoconhecimento com relação à sua libido e à sua sexualidade. Ela fala de caminhos para vivenciar a intimidade, a excitação, o orgasmo e o clímax. Esses diferentes caminhos se organizam em padrões conscientes e podem ser usados para ajudar pessoas a superar seus bloqueios. Certamente, quando podemos viver e integrar o prazer na vida, nos tornamos mais felizes e inteiros. Logo, logo, nós vamos liberar o conteúdo aqui no Portal Cacau, que é um lugar de amor, de liberdade, de falar sobre autoconhecimento. E então eu digo para você o seguinte: acione o lembrete para não ficar de fora desse próximo conteúdo e saber mais sobre o seu tipo erótico. Já já!